Olá pessoal, bom, neste vídeo eu pretendo exemplificar o uso de dois testes não paramétricos considerados equivalentes que são aplicados quando nós queremos comparar os valores médios, as médias ou medianas, melhor dizendo, as medianas de duas populações a partir da retirada de duas amostras independentes. É o teste de Wilcoxon, teste da soma dos postos de Wilcoxon, e o teste de Mann-Whitney. Bom, eu vou exemplificar aqui a aplicação desses dois testes numa situação onde eu tenho que trabalhar com duas amostras de tamanho pequeno, tamanhos delimitados. Bom, então aqui está o problema que eu apresento. Uma montadora de veículos está testando dois protótipos A e B para o novo modelo de carro popular. Deseja comparar A com B perante diversos requisitos de qualidade. Nos parâmetros de qualidade é a resistência do teto do veículo em caso de capotamento. Em ensaios destrutivos, mede-se a força que pode ser aplicada ao teto antes que sua deformação alcance 5 polegadas. Como tais ensaios destrutivos são bastante custosos, costuma-se trabalhar com amostras de tamanhos pequenos. Bem, a montadora pretende avaliar se existe diferença significativa entre A e B quanto à resistência do teto. Para isso, planejou-se ensaios destrutivos perante 6 corpos de prova do protótipo A e 6 do protótipo B. Como não há garantias de que o parâmetro estudado se comporte conforme a distribuição normal, recomendou-se o emprego da estatística não paramétrica para análise dos resultados. Assim, os 12 corpos de prova tiveram suas respectivas resistências de teto ordenadas crescentemente e traduzidas em postos, do menor para o maior. Os resultados são tabelados logo abaixo. Com 0,05 de significância, avalie se houve diferença entre os dois protótipos. Bom, então observem aqui que eu tenho a classificação dos resultados em ordem crescente de resistência, o que significa que o protótipo A teve o pior resultado, teve o segundo pior resultado, teve o terceiro pior resultado e assim por diante. O protótipo B teve o quarto pior resultado, teve o melhor resultado. O protótipo A teve o segundo melhor resultado e assim por diante. Ok? Então eu nem coloquei aqui o que seriam os resultados em medida de resistência mecânica. Mas imagine que as medidas de resistência mecânica tenham sido ordenados em postos. Ok? Então a nossa medida de resistência mecânica aqui está sendo colocada como uma variável em nível ordinal. Bom, para trabalhar com o teste de Wilcoxon, eu faço a chamada soma dos postos. E para trabalhar com o teste Mann-Whitney, uma das formas de fazer os cálculos também é realizando a soma dos postos. Eu preferi trabalhar então dessa forma, aproveitando então o cálculo da soma dos postos logo nessa planilha. Então a soma dos postos para o protótipo A deu 33 e a soma dos postos para o protótipo B deu 45. Nós temos aqui um teste de hipótese bicaudal. Nós queremos saber se existe uma diferença significativa entre os dois protótipos com uma significância de 0,05. Bom, para a planilha do teste de Wilcoxon, eu tenho aqui à esquerda a repetição da tabela com as respectivas somas dos postos. E pelo teste de Wilcoxon, essa estatística que é denominada de T de Wilcoxon, ela pode ser, por exemplo, associada à soma dos postos da amostra de menor tamanho. Mas aqui temos duas amostras de mesmo tamanho. Quando temos duas amostras de mesmo tamanho, tanto faz utilizarmos como T de Wilcoxon a menor soma dos postos com a maior soma dos postos. E aqui eu tenho uma tabela
retirada do livro de estatística do Levine, uma tabela com valores críticos inferior e superior deste teste da soma dos postos, soma das classificações de Wilcox. Observem que, eu vou expandir aqui um pouquinho essa tabela. O que me interessa aqui é localizar o tamanho de amostra N2 e o tamanho de amostra N1. As duas amostras têm o mesmo tamanho, 6 e 6. Então, a nossa localização de valores críticos está aqui, nessa região. 6 para N2, 6 para N1. Então, eu vou expandir um pouco essa planilha, essa tabela, para enxergarmos com uma facilidade. Quais são esses valores críticos? Para tamanho de amostra 6, e para o segundo tamanho de amostra 6, eu tenho estes valores críticos. Agora observem que os valores críticos estão associados a determinado valor de significância. Nós vamos trabalhar com a significância 0,05 para um teste bicaudal. Teste bicaudal, significância de 0,05, eu tenho que olhar esta segunda linha aqui. Então os valores críticos são 26 e 52. Se nós estivéssemos realizando um teste unicaudal com significância de 0,05, nós estaríamos olhando os valores críticos imediatamente acima, alfa de 0,05, teste unicaudal, ok? Mas vamos nos concentrar então nesses valores aqui associados a um alfa de 0,05 num teste bicaudal. N2 igual a 6, N1 igual a 6. 26 e 52 são os limites inferior e superior, respectivamente. E como é que procedemos aqui na análise do teste hipóteses bicaudal? Nós rejeitaremos a hipótese nula se, por exemplo, o menor valor de t, a menor soma dos postos, ela for menor ou igual ao valor crítico inferior. Ou seja, se o menor valor de t aqui, a menor soma dos postos, fosse igual a 26, rejeitaríamos a hipótese nula. Se fosse menor do que 26, rejeitaríamos a hipótese nula. Ok? Sendo um valor maior do que 26, nós não rejeitamos a hipótese nula. Ou seja, os valores entre o limite inferior e o limite superior são valores associados à hipótese nula. Na verdade, valores entre 27 e 51. Ok? Então, entre valores calculados, soma dos postos, calculadas, que tivessem como resultado qualquer valor entre 27 e 51, não rejeitaríamos a hipótese nula. Nós rejeitaríamos a hipótese nula se nós tivéssemos uma soma dos postos, por exemplo, a menor soma dos postos sendo igual a 26, ou sendo igual a 25, ou sendo igual a 24, assim por diante. Ou a maior soma dos postos fosse igual a 52, 53, 54, ou seja, valores extremos. Ok? Então vejam que o 33, o menor valor, ele ultrapassa o limite inferior, então ele cai na região de H0. O mesmo eu confirmo com o T, o que seria o maior valor para o T de Wilcox, com 45. O 45 não ultrapassa o 52, nem se iguala ao 52. Ok? Então, de acordo com o teste de Wilcox, para a soma dos postos, nós não rejeitamos a hipótese nula. Então, com 0,05 de significância, não podemos afirmar que existe alguma diferença significativa entre os dois protótipos. Bom, para o teste de Woodman-Whitney, eu repeti aqui também os resultados para a soma dos postos, e uma das formas de calcular a estatística denominada Woodman-Whitney, uma das formas de calcular essa estatística está aqui, a partir dessas fórmulas copiadas
do livro de estatística não paramétrica, o livro do Sidney Siegel. Então eu posso calcular o valor U de duas formas. Ou a partir do R1, que seria a soma dos postos da primeira amostra, ou a partir de R2, que seria a soma dos postos da segunda amostra. Então vejam, a partir da primeira amostra, o que seria o U? Seria N1 vezes 2, tamanho de amostra 1, 6, vezes tamanho de amostra 2, 6, vezes N1, tamanho da amostra 1, 6 vezes 7, dividido por 2. E o resultado desse somatório é o resultado subtraindo-se dele a soma dos postos da primeira amostra, que no caso seria 33. Então eu apliquei essa fórmula, essa célula, e encontrei como resultado o valor de 24. Fiz o mesmo para a segunda amostra, agora o R2 seria a soma dos postos da segunda amostra, 45. De acordo com o teste Woodman-Whitney, eu retiro o menor valor desses dois. Então, por isso que estou marcando aqui o número 12. Então, a estatística Woodman-Whitney seria igual ao valor 12. E agora eu vou observar algumas tabelas ou fragmentos de tabela retirados do livro do Sidney Siegel, livro de estatística não paramétrica, para ciências do comportamento. E vou me concentrar na tabela onde eu tenho os tamanhos de amostra. N1 igual a 6, N2 igual a 6. Ou seja, as tabelas para tamanhos pequenos de amostra. Essas tabelas nos dão valores de P, ou seja, P-values para testes unicaudais. Se eu tenho testes bicaudais, o valor P é duplicado, ok? Então vejam aqui, eu tenho uma tabela para N2 igual a 6 e nessa coluna N1 igual a 6. Então eu vou me concentrar nessa coluna aqui, onde eu tenho N1 igual a 6 e N2 igual a 6. E vou ler aqui na coluna esquerda valores de U. E vou localizar o valor de U igual a 12. Ok? Então vou expandir um pouquinho mais para facilitar a nossa leitura. Então, nessa coluna N2 igual a 6, N1 igual a 6, a linha associada a U igual a 12 me dá um valor P de 0,197, praticamente 0,2. Esse seria um valor P para um teste unicaudal. Sendo o nosso caso um teste bicaudal, o valor P é o dobro deste valor aqui. Então, o valor P é praticamente igual a 0,4. Ok? Como esse valor P é alto, bem maior do que a significância, nós não rejeitamos a hipótese nula. Perfeito? Então, tanto pelo teste de Mann-Whitney quanto pelo teste de Wilcoxon, nós não rejeitamos a hipótese nula. Então, não podemos dizer que existe alguma diferença significativa entre os resultados alcançados por esses dois protótipos. Ok? Bom, antes de terminar, só um complemento. Se o problema envolvesse a comparação não de dois protótipos, mas de 3 ou mais protótipos, nós partiríamos para o teste não paramétrico, conhecido como teste de Kruskal-Wallis. Ok? Então, por enquanto é só. Um abraço.